A paz do Senhor Jesus. Estou aqui para compartilhar mais um vídeo, compartilhar a palavra, a verdade do nosso Senhor Jesus, a verdade do Evangelho, né? E no vídeo passado eu fiz um vídeo sobre quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas. No final da carta aos Gálatas ele contrasta as obras da carne e os frutos do Espírito. Eu falei disso e como Paulo nos exorta a sempre andarmos pelo Espírito. E Paulo nos diz: se nós nascemos do Espírito, nós devemos andar no Espírito, sempre cultivando os frutos do Espírito e buscando do Senhor uma mente espiritual para entender as palavras de Jesus, para entender aquilo que o Senhor Jesus nos ensina na sua palavra, para que tenhamos vida e assim a pratiquemos, né? E eu lembrei de uma passagem, eu vou deixar o vídeo na descrição, que eu falo sobre os frutos do Espírito. É algo que precisamos compreender e praticar e buscar do Senhor, vivermos sempre com os frutos do Espírito no nosso coração, que nos caracterizará como filhos de Deus, né? Como tendo o caráter de Cristo, nascido do Espírito e andando no Espírito e não na carne, não uma vida reprovada aos olhos do Pai. E eu lembrei de uma passagem onde o Senhor Jesus nos dá uma lição muito, muito profunda de que nós devemos nos alimentar unicamente dele para toda a nossa vida. E hoje, eu lembro a carta aos Gálatas, onde a igreja de Gálatas queria misturar Jesus com um pouquinho da lei. Eles não tinham mais apenas Cristo como o único alimento, eles queriam colocar um pouquinho da lei, um pouquinho da... Paulo diz que eles começaram pela carne e começaram pelo Espírito e queriam se aperfeiçoar pela carne. E eles não queriam unicamente Cristo. E depois da cruz, Jesus fez com que todas as liturgias do Velho Testamento se tornassem obsoletas, porque Cristo, ele é tudo que precisamos. Ele é a revelação máxima do Deus Pai e o sacrifício perfeito. Portanto, nós não precisamos mais da lei, não que a lei não seja boa. Paulo diz que aquele que usa da lei legitimamente faz bem, mas Jesus Cristo é tudo que precisamos. E aí, no capítulo 6, a partir do verso 53, o Senhor nos dá um discurso muito forte, que eu vou ler aqui e trazer algumas reflexões, que está no capítulo, eu vou ler do versículo 53 ao 65, que Jesus diz assim: na verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, se não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. E aí, no versículo 59, vem uma contenda entre as pessoas. Que eles dizem assim, primeiro no versículo 59. Estas coisas ele disse ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Portanto, muitos dos discípulos, ouvindo isso, disseram: este é um discurso duro, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, ele disse-lhes: isso vos ofende? O que seria se vós visses o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos falo, elas são Espírito e elas são vida.
mas há alguns de vós que não creem. Porque Jesus conhecia desde o princípio aqueles que criam, quem deveria o trair. E ele disse: por isso eu vos disse que nenhum homem pode vir a mim, a não ser que lhe fosse dado por meu Pai. Então aqui Jesus nos dá um discurso que nós devemos comer a sua carne e beber o seu sangue. Eu fiquei pensando, né, quando eu falei no vídeo passado sobre andar no Espírito, né, que nós devemos sempre tentar compreender as palavras de Jesus no Espírito e nos alimentarmos de Jesus. E aqui Jesus está falando, né, de comer a sua carne e beber o seu sangue, de termos o Senhor Jesus como único alimento da nossa alma, como único alimento do nosso espírito, que o Espírito Santo nos ensina a nos alimentarmos. Hoje, né, às vezes nós começamos a ler a palavra, a aprender sobre as coisas e a gente tem o nosso coração se inclina a querer aprender outras coisas, buscar outras fontes, misturar filosofias e todas essas coisas que às vezes nos confundem, né? Que a gente fica procurando uma realização pessoal, querendo aprender todas as coisas, e o Senhor Jesus está dizendo que Ele é a fonte da vida. Nós precisamos olhar apenas para Ele para que nos alimentemos e aprendamos. Que hoje às vezes, né, talvez nós pensamos que Jesus não seja o suficiente para a nossa vida, e o Senhor está dizendo que nós devemos nos alimentar única e exclusivamente dele. Se nós aceitamos a Jesus como Salvador, não teremos um outro foco, não teremos uma outra... nós não nos apoiaremos em uma outra rocha, unicamente em Cristo. E aí Jesus, no verso 54, diz: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. E aqui, né, Jesus ele nos dá a salvação da nossa alma e nos dá a verdadeira vida, que aqui eu sempre gosto de pensar, linko com os frutos do Espírito que Paulo nos explica, onde o Senhor Jesus realmente dá vida à nossa alma. Realmente o Senhor Jesus farta a nossa alma, que é tão carente, né? Hoje a gente busca tantas coisas em tantos lugares e nunca preenche, como o pecado na nossa vida aqui, né? Onde diz o Reverendo Riley, um escritor que eu gosto muito, do século XIX, da Igreja Anglicana, que escreveu que o pecado tem um grande poder de enganar. Nunca dá aquilo que promete. Se nós entrarmos no pecado, a gente sempre vai querer escalonar, e a nossa alma vai ficando faminta o tempo todo. Porque nada pode preencher. Há um vazio na nossa alma. Quando Adão pecou, transgrediu, desobedeceu ao Senhor, o Senhor morreu dentro de nós, quando Adão pecou. E é isso que às vezes que nós corremos atrás de tantas coisas e nós tardamos em enxergar a Jesus como o único alimento da nossa alma, de nós não precisarmos de mais nada. Não que nós vamos desprezar pessoas, não é isso, mas haverá uma satisfação na nossa alma se nós nos alimentarmos de Jesus. Se nós dobrarmos os nossos joelhos todos os dias e pedir ao Senhor Jesus que alimente a nossa alma, que envie o seu Espírito, que nos ajude a buscar os frutos do Espírito. E o Senhor está dizendo que Ele verdadeiramente é comida e Ele verdadeiramente é bebida. Basta nós crermos, basta nós aceitarmos isso e buscarmos, perseverarmos isso, porque Ele nos alimentará. E a nossa alma não ficará faminta, vazia, carecendo de tantas coisas. E eu tinha esse problema, abrindo meu coração. Quando eu comecei a aprender violoncelo, eu achava que violoncelo era tudo, que música era tudo na minha vida. Eu ficava correndo atrás disso como uma realização pessoal.
E a partir de um momento quando você passa a buscar a Deus e olhar para Jesus, Ele vai acalmando o seu espírito e te ajuda a fazer as outras coisas com mais equilíbrio, porque Ele alimenta a sua alma. Jesus é a fonte da vida. E aí, no verso 56, Jesus nos disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então nós nos alimentamos de Jesus e permanecemos no ensinamento de Jesus, nas palavras de Jesus, sem nos extraviarmos. E realmente crermos que Jesus ele é o alimento, ele é o pão da vida, ele é o que precisamos, tanto para a nossa salvação, para que o dia do juízo não seja um dia terrível para nós, quanto na nossa vida diária, quanto na nossa vida ordinária, de como vivermos, de como sermos realmente felizes, mesmo aprendendo aquilo que Paulo nos ensinou, né, em tudo estar instruído, tanto em ter abundância como ter escassez, tanto ter muito como pouco. Paulo, ele não precisava de nada porque ele tinha Cristo. Ele estava instruído para tudo, para sofrer as aflições, para ter honra, para, em outra passagem que Paulo nos ensina, que estejamos comida e vestimenta, estejamos com isso contentes, sem ambicionar, porque ele já tinha Cristo, ele já tinha aquilo que ele mais precisava, e precisamos aprender com isso, precisamos aprender a viver desta forma. Amém? E aí Jesus nos diz: este é o pão que desceu do céu, não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. E ao meio de nós termos a vida eterna e um dia habitarmos com o Senhor Jesus em sua glória, é através de Cristo. Aceitando Ele como nosso Salvador, andando no Espírito, nos alimentando dEle na palavra, em oração, pedindo que Ele farte a nossa alma com os frutos do Espírito, com as coisas espirituais, e que também possamos passar dessa vida e termos segurança na verdade em nossa morte. Porque diz Jesus que aquele que crê nele terá a vida eterna, e nós teremos uma morte, na verdade, para a glória do Senhor. Estaremos seguros na morte. Teremos uma vida nas mãos de Jesus e estaremos seguros na morte, no dia do juízo, porque nós estamos cobertos com a justiça de Cristo. Aqueles que nasceram de novo, aqueles que se arrependeram, aqueles que aceitam essa verdade exclusiva de Cristo. E aí, as pessoas, os discípulos não entendem essa linguagem de Jesus e as abandonam. E fala que esse discurso era duro de se ouvir. Eles não aceitam porque eles não andavam no Espírito, eles não compreendiam que as palavras de Jesus eram Espírito e vida para a alma deles. Eles não compreendem, não aceitam essa verdade, como acontece hoje, né? Nós não aceitamos essa verdade exclusiva de Cristo. Hoje é tudo universalismo, cada um tem a sua verdade, por isso nós misturamos Jesus com um pouquinho de filosofia, com um pouquinho de ideologias, com um pouquinho do liberalismo. E às vezes, talvez, se nós pregarmos exclusivamente Jesus como única verdade, talvez nós não aceitemos mais. Porque hoje o que eu vejo assim um pouco é sempre esse liberalismo, esse universalismo, essa tentativa de unificar todas as coisas no mundo. E na verdade não. Cristo diz que Ele é o único alimento. Cristo diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E hoje nós não aceitamos mais essa exclusiva verdade. Essa verdade que é exclusiva, que é única, que é vida para as nossas almas. E aí as pessoas abandonam Jesus, não entendem isso, não querem compreender.
E isso é um alerta para nós, né? Que possamos tornarmos para Cristo sempre e confiarmos nele, porque Ele é a salvação, Ele é o alimento, Ele é o que saciará a nossa alma. E aí eu queria finalizar, e aí Jesus pergunta no verso 61, isso vos ofende? O que seria se vós visseis o Filho do Homem subir para onde estavas? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos falo são Espírito e são vida. Basta nós crermos, orarmos para que o Senhor nos dê essa mente espiritual para entendermos, para enxergarmos pela fé de onde Ele veio, onde Ele habita, né? Por mais que nós não possamos vê-lo nesse momento, para Ele estar na sua glória em perfeita santidade, mas peçamos ao Senhor que nos ajude a enxergar a Cristo pela fé, mesmo não vendo, como Pedro diz em sua carta, que nós, mesmo não vendo a Cristo, nós o amamos. Mesmo Ele não estando visível, nós o amamos. Precisamos ter essa convicção e olhar pela fé e tentarmos compreender as palavras de Cristo como Espírito e vida. E eu queria finalizar o vídeo, talvez já está um pouco extenso, com o verso 65, que mostra nossa total dependência de nós entendermos ao Senhor Jesus e as suas palavras e irmos a Ele, seguirmos no caminho dele, que diz assim, no verso 65, e ele dizia, por isso eu vos disse que nenhum homem pode vir a mim, a não ser que lhe fosse dado por meu Pai. Então nós dependemos de Cristo para sermos salvos, para irmos a Ele, dependemos de Cristo para permanecer nele. E o Pai tem que nos levar a Cristo, se assim Ele aprover no Senhor. A nossa total dependência. E precisamos aceitar isso, ter a humildade, não sermos altivos em nosso coração e não queremos aceitar essa verdade, porque nós estamos completamente dependentes da misericórdia do Pai para enxergarmos a Jesus, irmos a Jesus e compreendermos que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida, que Ele é a videira verdadeira. Amém? E assim eu queria terminar o vídeo. Alimente-se de Jesus, aceite essa verdade no seu coração e prossiga, ande no Espírito. E assim o Senhor fartará a sua alma e te dará alegria no seu coração, no seu viver, daquilo que carecemos, né? E o que nós carecemos é de Jesus. Que Deus te abençoe, um abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo.